Olá, amigos ouvintes da Divulgar, novamente aqui retornando para fazermos aquele estudo, a reflexão da revista do Reformador, que tanto nos traz conhecimentos, tira nossas dúvidas e principalmente compartilhar esse momento com vocês. Nós vamos olhar na revista de fevereiro de 2017, a reflexão de hoje, né? Páginas 48, 49 e 50. Hoje é um pouquinho diferente, eu vou fazer alguns comentários dentro dessa leitura, porque ela é muito extensa e meu tempo é limitado, mas é um assunto que é muito importante. Eu achei muito importante trazer para vocês. É de Marcos de Mário, Jesus, o Cristo. Então ela é mais dinâmica, ela é mais de comentário do que de leitura, mas super vale a pena. Eu espero que eu consiga atingir meu objetivo com vocês dentro dessa leitura. E começamos assim: Jesus terá de fato existido? Essa pergunta fez com que historiadores, antropólogos, sociólogos e religiosos, entre outros pesquisadores, em todos os tempos, elaborassem pesquisas e documentos a favor e contra sua existência. Se não levamos em consideração os evangelhos, as referências documentais sobre Jesus tornam-se escassas, mas existem. Então a gente precisa lembrar que na época, antes e depois de Cristo, né, há 2000 anos, nós não tínhamos muito vocabulário, a gente não tinha comunicação por escrito, a escrita era muito escassa, né? Dependia de pessoas que sabiam ler e escrever. A maioria da população era analfabeta e ainda dependendo da existência e aquisição de material para a escrita, como o papiro e o pergaminho. Então a dificuldade era muito grande, né? E tinha também outro fator que precisava ser considerado, que é o tempo, né? O tipo de material utilizado, que não era de longa duração, né? A perda de documentação por motivo de guerra, de saques, de incêndio e outros acontecimentos, tanto naturais quanto humanos, que durante séculos deterioraram a memória humana escrita. Quantos documentos referentes a Jesus não foram perdidos, não é verdade? Então, sem a existência da imprensa, prevalecia o ensino oral, verbalizado, e a escrita era manual, que dependia dos chamados copistas, pessoas letradas que copiavam os documentos. E aí permitia a reprodução e divulgação. Um trabalho lento e sujeito a muitos erros, porque esse trabalho individual, dependente de interpretação do copista, muitas das vezes alguém ditava o conteúdo do documento original já de uma cópia para que 10 ou mais copistas simultaneamente trabalhassem. E aí fazia com que muitos equívocos acontecessem, né? Quanto da vida de Jesus não se perdeu nesse sistema de reprodução dos textos. Interessante essas colocações, né? Essas informações que a gente está tendo aqui. Dessa dificuldade de escrever, de editar, de guardar, sem falar das guerras, né? Dos saques, das inundações. Tudo isso danificou muita história do Cristo, né? Muita coisa foi perdida pelo meio do caminho. Porém, nós temos testemunhas oculares, quando o mestre oculares de Jesus ou bem perto do mestre foram silenciadas na destruição de Jerusalém pelo Império Romano nos anos de 70 depois de Cristo.
na consequente pilhagem e incêndio do Templo de Jerusalém, que guardava os principais documentos do povo judaico. Nós tivemos outras testemunhas silenciosas pelas implacáveis perseguições romanas aos cristãos a meados dos anos 300 depois de Cristo, quando muitos manuscritos conservados pelos seguidores de Jesus foram destruídos. Eram considerados subversivos à ordem estabelecida, que tinha no paganismo a religião oficial. Naquela época, a religião oficial era o paganismo. Então, falar de Jesus, conservar os documentos que comprovavam Jesus, era muito dificultoso, né? E digna de nota é a divergência de pontos de vista na interpretação do ensino evangélico entre os núcleos cristãos, que não se entendiam, dando origem à queima de muitos documentos escritos por serem considerados contrários à interpretação desse ou daquele grupo. E, infelizmente, essa luta interna perdurou até o Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, quando foi criada a Igreja Católica. Uma nova história do cristianismo teve início. Olha que interessante. E os textos mais antigos sobre Jesus datam do século I. Flávio Joséfo, 37 a 100 depois de Cristo. Era um historiador judeu que escreveu a história do povo judaico citando Jesus. João Batista e Tiago, que era irmão de Jesus, como exemplo de homens que lideraram movimentos messiânicos na região da Galileia. Em seu livro Antiguidades Judaicas, mais precisamente no 3º capítulo do volume 18, ele escreve assim: entretanto, existia naquele tempo um certo Jesus, homem sábio, que era fazedor de milagres, ensinava de tal maneira que os homens os escutavam com prazer. Era o Cristo, e quando Pilatos o condenou a ser crucificado, esses que o amavam não o abandonaram, e eles lhes apareceu no 3º dia. Outro testemunho é o Tácito, convicto pagão romano, dos anos 56 a 120 depois de Cristo, considerado um dos maiores historiadores da antiguidade. Em seus anais, parte 15, ele escreveu: Nero infligiu as torturas mais refinadas a esses homens que, sob o nome comum de cristãos, eram já marcados pelas merecidas das infâmias. O nome deles se originava de Cristo, que sobre o reinado de Tibério havia sofrido a pena de morte por um decreto do procurador Pôncio Pilatos. Nós já tivemos aqui quantos? 2 testemunhos, né? 2 testemunhos. Flávio Joséfo, Tácito. Agora nós vamos para o 3º testemunho. Plínio, 62 a 114 depois de Cristo, que foi procursor em Jerusalém e que, ao escrever uma carta ao imperador Trajano, relatou que maldizer Cristo, o verdadeiro cristão, não fará jamais. Cantam, entre aspas, os cristãos, hinos a Cristo como a um Deus. E o 4º historiador, Romano Suetônio, 70 a 130 depois de Cristo, escreveu no livro 5º das obras dos 12 Césares, mais precisamente no capítulo 25, que o imperador Tibério expulsou de Roma os judeus que, instigados por um tal Cristos, provocavam frequentes testemunhos.
E são as testemunhas idôneas, não envolvidas diretamente com o episódio narrado nos evangelhos, que testificam que a figura de Jesus Cristo é real, que ele de fato existiu. Agora nós vamos entrar aqui na parte da visão espírita sobre Jesus. É interessante essa leitura de hoje, né? Essas informações dos testemunhos. Maravilhoso. Vamos ver agora sobre a visão espírita, quem é Jesus. Em 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, traduzido por Guilhom Ribeiro, por Allan Kardec, na França, teve início a história do Espiritismo ou doutrina espírita. Entre as diversas referências a Jesus, vamos destacar a questão 625, quando o codificador indaga dos espíritos superiores: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Observem essa pergunta que Kardec faz na questão 625 aos espíritos superiores. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é simples e direta: Jesus. Em complemento à questão citada, Kardec escreve admirável nota: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como os mais perfeitos modelos, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida e da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Para o Espiritismo, que a dúvida sobre a existência de Jesus e sua importância para a humanidade, tratando-se de um Espírito perfeito, governador espiritual do nosso planeta e guia e modelo para todo e qualquer ser humano. Alguém quer mais que Jesus como guia e modelo? Existe possibilidade de um guia e modelo mais perfeito do que Jesus? Eu faço essa pergunta para nós. E eu já respondo de imediato: jamais. O nosso guia e modelo para chegarmos ao Cristo chama-se Jesus, seu Filho amado, que Ele nos enviou a morrer na cruz para nos salvar dos nossos pecados, dos nossos equívocos. Continuando, seja ele cristão ou não, seus ensinos são para todos os tempos, para todos os povos, para todas as nações, por serem lições universais, seguidas do próprio exemplo, pois essa é a mais perfeita metodologia de instrução, a teoria aliada à prática.
No ano de 1864, Allan Kardec lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, traduzido de Leon Ribeiro. Com a interpretação espírita dos ensinos morais do Cristo, dessa monumental obra destacamos o item 4, capítulo 1, em que lemos: um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra, cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhes anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional, do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Esse é, em síntese, o entendimento espírita sobre Jesus. Então, que a gente viu aqui nessa reflexão, 5 grandes testemunhos de homens que estiveram próximos, vivenciaram Jesus. E logo em seguida a gente tem o depoimento de Allan Kardec, dentro do livro Segundo o Espiritismo, a visão espírita sobre Jesus. E eu pergunto, alguém tem dúvida da existência do Cristo? Depois dessa explanação aqui que nós tivemos de Marco de Mário, as testemunhas de Jesus, que foram Flávio Zofeso, 37 a 100 depois de Cristo, Tácito, um pagão romano, 56 a 120 depois de Cristo, Plínio, um procônsul em Jerusalém, de 62 a 114 depois de Cristo, deram seu testemunho, presenciaram Jesus aqui caminhando na terra, ensinando a boa nova, sendo morto e crucificado para nos salvar. E aí vem o nosso amadíssimo Allan Kardec, e dá o seu parecer dentro do Espiritismo da real existência de Jesus, o Cristo. O que a gente pode fazer com uma reflexão dessa, com um achado desse? Agradecer, na verdade. Agradecer. Porque se a gente tinha alguma dúvida em relação à vida de Jesus à Terra, essa reflexão nos deixou tranquilos. Dúvida zero. E assim a gente encerra mais uma vez esse nosso encontro, agradecendo, sempre agradecendo a audiência de todos. Pedindo que vocês continuem dando like, fazendo comentários, críticas, que para mim é importantíssimo. E pedir à nossa Mãe Maria Santíssima que nos abençoe e nos cubra com seu manto sagrado, hoje, agora e sempre. Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima.